Imagine um túmulo esquecido no coração de Berlim, onde a grama cresce sobre a terra e o silêncio parece absoluto. Mas por trás dessa quietude, existe uma história envolta em mistério, lendas e sombras. O túmulo pertence a ninguém menos que Reinhard Heydrich, o carniceiro de Praga, um dos homens mais temidos do regime nazista. Décadas após sua morte, o local voltou a ser alvo de atenção, não de historiadores, mas de caçadores que, em uma noite gelada de dezembro de 2019, ousaram violar a sepultura em busca de algo que até hoje ninguém sabe ao certo o que é. O que poderia estar escondido ao lado dos restos mortais de um dos arquitetos do Holocausto? Uma espada lendária? Relíquias nazistas de valor incalculável? Ou apenas o vazio deixado por um homem que encarnou o mal absoluto? Hoje, vamos mergulhar nesse mistério. Antes de começarmos, estamos rumo à meta de 1 milhão de inscritos. Parece distante, mas com a sua ajuda, podemos chegar lá. Inscreva-se agora, deixe seu like e faça parte dessa história. O Carrasco do Reich. Quem foi Reinhard Heydrich? Reinhard Heydrich não era apenas mais um oficial dentro da complexa hierarquia do Terceiro Reich. Ele ocupava um posto singular, quase intocável, sendo considerado não apenas o braço direito de Heinrich Himmler, mas também o cérebro por trás de muitos dos mecanismos de repressão que mantinham o regime em funcionamento. Enquanto Hitler oferecia o carisma e a visão ideológica, e Himmler administrava a estrutura da SS, Heydrich era o executor meticuloso, o homem que pegava ordens abstratas e as convertia em planos concretos, transformando ideias de dominação em políticas práticas de extermínio. Sob sua autoridade direta, estavam 3 pilares fundamentais do terror nazista: a Gestapo, a polícia secreta encarregada de esmagar qualquer oposição e de instaurar um clima permanente de paranoia; o SD, o serviço de inteligência que vigiava não apenas inimigos externos, mas também os próprios cidadãos alemães, infiltrando-se em todos os níveis da sociedade; e a Kripo, a polícia criminal, que funcionava como braço auxiliar na perseguição dos chamados indesejáveis. Heydrich não os via como instituições independentes, mas como engrenagens de uma máquina única, coordenada com precisão quase militar, cujo objetivo final era manter a ordem pelo medo e eliminar qualquer ameaça ao domínio nazista. Na posição de protetor do Reich na Boêmia e Morávia, regiões que hoje correspondem à República Tcheca, governava com uma combinação rara de cálculo administrativo e brutalidade explícita. Sua política de repressão não era apenas implacável, mas também planejada para ser exemplar. Cada ato de resistência, por menor que fosse, era esmagado com execuções públicas que serviam como espetáculo de intimidação, deportações em massa que desestruturavam comunidades inteiras e medidas de terror psicológico que faziam a população viver sob constante tensão. Não demorou para que os habitantes locais lhe atribuíssem o apelido de Carniceiro de Praga. Contudo, sua crueldade não se limitava à ocupação da Tchecoslováquia. Reinhard Heydrich foi um dos principais arquitetos da chamada Solução Final, o projeto que levaria ao assassinato sistemático de milhões de judeus em toda a Europa. Presidindo a Conferência de Wannsee, em janeiro de 1942, coube a ele organizar em minúcias logísticas o processo de deportação e extermínio. Não se tratava apenas de uma política de ódio, mas de uma operação burocraticamente estruturada. Trens, horários, centros de triagem, campos de extermínio. Sua habilidade em transformar genocídio em tabelas, relatórios e ordens oficiais fazia dele a personificação da racionalidade administrativa a serviço da barbárie. Personalidade contrastante. Reinhard Heydrich apresentava-se como um homem refinado. Tocava violino com maestria, fruto de uma formação musical iniciada ainda na juventude. Era piloto habilidoso, capaz de conduzir caças com destreza. Cultivava a imagem de alguém culto, elegante e sofisticado. Nas recepções oficiais, demonstrava maneiras impecáveis. Conversava sobre literatura, música clássica e esportes, transmitindo a impressão de um aristocrata moderno. Esse verniz cultural, no entanto, apenas realçava o abismo entre sua vida privada e o papel que desempenhava como arquiteto da morte. Era a demonstração de que a barbárie podia se esconder atrás da máscara da civilização, coexistindo com ela em perfeita simetria. Hitler via nele não apenas um colaborador leal, mas um sucessor em potencial jovem, ambicioso, cruel e eficiente. Sua disciplina, frieza e habilidade em tomar decisões rápidas agradavam profundamente ao Führer, que enxergava em Heydrich um espírito de aço, implacável e livre de hesitações morais. Himmler, por sua vez,
considerava-o indispensável. Se ele próprio era o ideólogo meticuloso da SS, Heydrich era o executor pragmático, alguém capaz de transformar as visões mais sombrias do nazismo em realidade administrativa. Ao lado de Hitler e Himmler, formava a tríade do terror, ocupando o posto de cérebro invisível por trás de inúmeras operações do regime. Sua figura simbolizava, como poucos, aquilo que o Terceiro Reich tinha de mais letal: a fusão entre ideologia radical, eficiência militar e cálculo burocrático. Era o Estado moderno com toda a sua capacidade de organização, de registro, de logística colocado a serviço da destruição em massa. Heydrich era o rosto desse mecanismo, a frieza matemática aplicada ao extermínio. Em suma, era a personificação da eficiência assassina do nazismo, a prova de que a modernidade não impedia a barbárie, mas podia ser moldada para ampliá-la. Mas nenhuma tirania é eterna, e no caso de Reinhard Heydrich, o tempo de poder absoluto se esgotaria de forma inesperada, explosiva, numa primavera que mudaria o destino da ocupação nazista na Europa. A morte de Reinhard Heydrich, a emboscada 27 de maio de 1942, arredores de Praga. O sol iluminava a cidade, mas sua luz parecia incapaz de dissipar a sombra que pairava sobre a capital tcheca, ocupada pelos nazistas. As ruas, marcadas pela vigilância constante, seguiam um ritmo estranho, quase artificial, moldado pela presença do terror. Ainda assim, sob aquela rotina forçada, escondia-se uma faísca de resistência. Naquela manhã, essa faísca estava prestes a incendiar o curso da história. Num ponto estratégico da estrada, em uma curva fechada, dois homens aguardavam em silêncio: Józef Gabčík e Jan Kubiš, agentes tchecoslovacos treinados meticulosamente pela inteligência britânica, haviam retornado à sua terra natal com uma missão de consequências incalculáveis: eliminar Reinhard Heydrich, o protetor do Reich na Boêmia e Morávia, o cérebro da solução final, o homem mais temido do nazismo depois de Hitler e Himmler. Para eles, não havia retorno. O sucesso significaria vingança e esperança. O fracasso, a morte certa. O alvo aproximava-se em seu Mercedes-Benz verde escuro, conversível, sem capota, como se desfilasse em plena zona de guerra. Era um gesto calculado de arrogância. Heydrich acreditava-se intocável, um senhor absoluto em território dominado. Diferente de outros líderes nazistas, dispensava escoltas militares. Para ele, a obediência cega e o medo da população local eram a melhor proteção. Essa confiança desmedida, que tantos interpretavam como demonstração de poder, revelar-se-ia sua maior vulnerabilidade. No instante em que o carro reduziu a velocidade para fazer a curva, Gabčík saiu de seu esconderijo, ergueu a metralhadora Sten e apontou diretamente para o peito do carniceiro de Praga. O mundo pareceu prender a respiração. Mas o improvável aconteceu. A arma falhou, engasgando no momento decisivo. Heydrich, atônito, por um instante, reagiu com a audácia de um oficial treinado na brutalidade. Ordenou ao motorista, Johannes Klein, que parasse o veículo. Em seguida, sacou sua pistola Luger e, em vez de fugir, tentou enfrentar os atacantes sozinho. Esse gesto, que combinava bravata e excesso de confiança, seria o estopim de sua ruína. Jan Kubiš, percebendo a falha do companheiro, agiu em segundos. Puxou de sua pasta uma granada antitanque adaptada para uso manual. Com toda a força, lançou-a contra o automóvel de Heydrich. O projétil explodiu com violência, destruindo a lataria, levantando uma nuvem de fumaça e estilhaços que se cravaram no corpo do oficial nazista. Fragmentos de metal e couro penetraram profundamente em seus pulmões, no baço e no diafragma, enquanto a onda de choque deixou o motorista gravemente ferido. Mesmo em agonia, Heydrich tentou reagir. Cambaleando, ensanguentado, tentou sair do carro e levantar sua arma, como se ainda pudesse impor sua autoridade, mas suas forças o traíram e logo tombou ao chão. Era a imagem perfeita da queda de um homem que se acreditava indestrutível. Levado às pressas para o hospital em Praga, Heydrich foi submetido a cirurgias de emergência. Médicos locais, sob pressão dos nazistas, e especialistas enviados de Berlim se revezaram em uma luta frenética para salvar a vida do coração de ferro de Hitler. Durante horas, retiraram fragmentos de ferro, vidro e estofamento que haviam penetrado em seu corpo. Inicialmente, parecia que sobreviveria. Estava consciente, recebia visitas e até chegou a conversar, confiante de que se recuperaria. Mas a realidade era outra. A infecção tomou conta das feridas internas e os antibióticos ainda não estavam disponíveis em escala capaz de deter a septicemia. Aos poucos,
A febre subiu, a respiração se tornou difícil, e o corpo que simbolizava a frieza e eficiência do nazismo foi sendo consumido por dentro. No dia 4 de junho de 1942, depois de 8 dias de agonia, Reinhard Heydrich sucumbiu. Morreu em Praga, a cidade que governara com punho de ferro, deixando atrás de si um legado de sangue e terror. Para Hitler, era a perda de um dos seus homens mais valiosos. Para os tchecos, o fim de um carrasco. Para a história, a prova de que até os mais poderosos não são imunes ao destino. A reação de Hitler e o funeral de Heydrich, a reação nazista, foi imediata e devastadora. Hitler e Himmler exigiram vingança sem limites. O atentado contra Heydrich seria punido com terror em escala nacional. Tropas da SS e da Gestapo espalharam-se pela Boêmia e Morávia, executando milhares de civis sem julgamento. Bastava uma suspeita ou denúncia para justificar a morte. As aldeias de Lidice e Lejac tornaram-se símbolos dessa fúria. Em Lidice, todos os homens foram fuzilados, as mulheres deportadas para campos como Ravensbrück e as crianças separadas, muitas mortas, outras enviadas à germanização, casas e igrejas foram destruídas e o próprio nome da aldeia apagado dos mapas. Lejac teve destino idêntico, arrasada até as cinzas. Enquanto isso, o funeral de Heydrich foi encenado como espetáculo de poder. Em Praga, seu caixão percorreu as ruas em cortejo militar, seguido pela SS e observado em silêncio forçado pela população. Depois, em Berlim, a cerimônia atingiu o auge na nova chancelaria de Hitler. Cercado por tochas e estandartes, o Führer condecorou o morto com a ordem alemã, exaltando-o como o homem com coração de ferro. Ao lado do caixão, seus 2 filhos, em uniformes em miniatura da SS, simbolizavam o futuro moldado pelo Reich. O enterro ocorreu no cemitério Invalidenfriedhof, em Berlim, marcado por salvas de fuzil e uma cruz provisória. Hitler prometeu um mausoléu grandioso após a vitória final, promessa jamais cumprida. Com a derrota nazista, Heydrich caiu no esquecimento, seu túmulo permanecendo modesto e silencioso, até se tornar, décadas depois, objeto de curiosidade e mistério. Antes de continuarmos, verifique se já está inscrito no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos novos vídeos, combinado? Apoie nosso trabalho comentando. Quero mais histórias. Assim, você nos mostra que está gostando do conteúdo e ainda contribui para que mais pessoas descubram produções como esta. Seguiu as dicas? Então prepare-se para saber o que aconteceu com o túmulo de Reinhard Heydrich. O túmulo, o fim do Terceiro Reich, maio de 1945. O Terceiro Reich chegava ao colapso definitivo. As tropas soviéticas avançavam impiedosas pelas ruínas fumegantes de Berlim, e com elas vinha também a fúria da vingança acumulada após anos de guerra e atrocidades. Símbolos do nazismo eram arrancados das ruas, monumentos dinamitados, águias imperiais despedaçadas a golpes de marreta. As grandes avenidas, que antes haviam servido de palco para as marchas triunfais da SS e para as coreografias de poder concebidas por Goebbels, estavam agora tomadas por tanques, soldados e pilhas de escombros. A cidade, que por anos ostentara a grandiosidade arquitetônica sonhada por Hitler e a disciplina férrea de seus homens, transformava-se num amontoado de destroços, em uma paisagem de cinzas e silêncio quebrado apenas pelo ribombar distante dos combates finais. Nesse clima de desmoronamento, até mesmo os mortos não escaparam do julgamento da história. Túmulos de líderes nazistas foram violados, cruzes arrancadas, memoriais apagados. Entre os alvos estava Reinhard Heydrich, cujo corpo repousava desde 1942 no cemitério militar Invalidenfriedhof. A cruz simples de madeira que marcava sua sepultura foi arrancada sem piedade, apagando qualquer referência visível ao homem que, anos antes, fora exaltado como herói e mártir pelo regime. Assim, o local mergulhou no esquecimento, reduzido a um pedaço de terra anônima entre milhares de covas sem glória. Com a construção do Muro de Berlim, em 1961, o cemitério ficou isolado no setor oriental, sob o rígido controle das autoridades da Alemanha Oriental. A sepultura de Heydrich, já apagada de qualquer mapa ou registro público, tornou-se ainda mais inacessível. Sem nome, sem data, sem inscrição, restou apenas como um ponto indistinto de terra batida, invisível para qualquer visitante. Apenas alguns poucos historiadores, velhos oficiais e burocratas da RDA, que mantinham documentos secretos, sabiam exatamente onde se encontrava.
Durante décadas, o silêncio e a poeira cobriram aquele pedaço de chão, o lugar que já fora pensado para eternizar um dos homens mais temidos do regime nazista, desapareceu da memória coletiva, como se a própria terra tivesse engolido o passado. A violação, dezembro de 2019, 77 anos após a morte de Reinhard Heydrich, o silêncio pesado que pairava sobre seu túmulo foi abruptamente rompido. Em uma noite gelada, envolta pelo manto espesso da escuridão, sombras se moveram discretamente pelo cemitério militar de Berlim. Pessoas ainda não identificadas iniciaram uma escavação precisa no local exato onde, por décadas, repousara o carniceiro de Praga. Não eram jovens curiosos em busca de uma história para contar, nem vândalos dispostos a profanar qualquer sepultura ao acaso. Havia algo meticuloso na ação, como se seguissem um roteiro cuidadosamente traçado. O relatório policial, seco, burocrático, registrou apenas a essência do ocorrido. O túmulo havia sido aberto, mas nada retirado. Nenhuma violação de caixão confirmada, nenhum objeto subtraído, nenhuma evidência clara. Tudo indicava que os invasores foram interrompidos no meio de sua missão, obrigados a abandonar às pressas a operação que vinham preparando havia muito tempo. O que ficou evidente para os investigadores, porém, era que aquilo não fora obra do improviso. A escavação era cirúrgica, orientada por informações precisas sobre a localização e a natureza do túmulo. Afinal, Heydrich não fora sepultado como um homem comum. Como Obergruppenführer da SS, recebeu um funeral solene, repleto de símbolos e pompa nazista. Seu corpo fora colocado em um caixão reforçado, vestido com o uniforme completo das SS, adornado com as condecorações que carregava em vida. Rumores persistem há décadas de que, junto aos restos mortais, repousaria a espada de honra, um presente pessoal de Heinrich Himmler, reservado a pouquíssimos oficiais da elite nazista. Uma peça raríssima, de valor histórico e simbólico incalculável, capaz de atrair desde colecionadores clandestinos até redes inteiras do mercado negro de relíquias do Terceiro Reich. Mais do que isso, uma lenda persiste entre historiadores e caçadores de tesouros, a de que o próprio Himmler, em um gesto de devoção ou superstição, teria depositado sua própria espada ao lado do caixão de Heydrich, como se quisesse selar eternamente a memória de seu protegido favorito. Se verdadeira, tal peça se tornaria uma relíquia macabra, carregada de significado, não apenas pela ligação pessoal entre os dois homens, mas também como testemunho material do fanatismo que moldou a máquina nazista. A precisão da escavação reforçava essa hipótese. Os invasores sabiam exatamente o que procuravam. Não arriscariam anos de prisão ou até a própria vida por algo trivial. Havia uma meta clara, um objetivo definido, ainda que jamais concluído. E, quando a polícia chegou, o cenário era apenas o de um túmulo violado, aberto à força, mas envolto em um silêncio perturbador. O que buscavam? O que os impediu de concluir a tarefa? Perguntas que permaneceram sem resposta. O local foi novamente lacrado, devolvido ao anonimato e ao esquecimento forçado. Ainda assim, o mistério permanece suspenso no ar. O que repousa junto aos ossos de Reinhard Heydrich? Uniformes originais, medalhas autênticas, a espada lendária de Himmler ou nada além dos restos frios e frágeis de um homem que, em vida, encarnou o mal absoluto? Existe uma ironia cruel nesse desfecho. Heydrich, que passou seus dias controlando cada detalhe, calculando cada gesto, dominando com mãos de ferro os destinos de milhões, permanece, décadas após sua morte, a gerar especulação, cobiça e medo. Seu reinado deixou um rastro de destruição e sangue. Seu túmulo, por outro lado, guarda apenas silêncio, sombras e um mistério que talvez jamais seja resolvido. No fim, a história não lhe ergueu monumentos, nem lhe reservou homenagens duradouras. Restaram apenas memórias de horror e cicatrizes profundas que não se apagam. E é nesse território invisível da lembrança, e não em um pedaço de terra anônima, em Berlim, que a justiça contra Reinhard Heydrich continua a se cumprir. Dia após dia, geração após geração. O que você achou do vídeo de hoje? Já conhecia essa história sobre o túmulo de Heydrich? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de verificar se já está inscrito no canal, deixar o seu gostei e ativar as notificações. Muito obrigado por acompanhar até o final. Mas não saia daí ainda. Tem outro vídeo incrível aparecendo na sua tela. Clique e assista agora, nos vemos lá.